Uma maometana não tomava decisões próprias, nem procurava controlar o que quer que fosse. Era treinada para a docilidade. Ser maometana era desaparecer até que não restasse quase nada de você dentro de você. No Islã, tornar-se indivíduo não era um desenvolvimento necessário. Muita gente, principalmente as mulheres, nunca expandia uma vontade individual clara. A ordem era se sujeitar. Eis o significado literal da palavra Islã: submissão. A meta era se tornar intimamente serena, até não erguer mais a vista, nem mesmo em pensamento. Eu li Infiel. O livro Infiel foi escrito por Ayaan Hirsi e foi publicado na Holanda em 2006. Ele é um livro de não ficção, uma autobiografia de uma mulher conhecida mundialmente por criticar o islamismo e defender os direitos da mulher muçulmana. Para que a gente entenda melhor por que esse livro ele é tão polêmico, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da Ayaan e depois vou destacar duas das ideias que mais me impressionaram nessa leitura. A Ayaan, ela nasceu na Somália no finalzinho da década de 60 e ela era filha de um ativista político, um homem que se opunha ao regime ditatorial local, o que fez com que a Ayaan, ainda muito novinha, tivesse que abandonar sua terra natal. Então ela viveu na Arábia Saudita, na Etiópia, até finalmente chegar no Quênia, onde ela passou boa parte da sua juventude. Sendo de uma família tradicional muçulmana, a religião sempre desempenhou um papel muito importante na vida da Ayaan. Só que, diferente da maioria das pessoas que a cercavam, a Ayaan não se contentava em simplesmente aceitar os paradigmas da sua fé. Ela queria compreender a religião, as palavras do profeta. E é claro que essa postura mais crítica nunca foi vista com bons olhos, nem pela sua família, nem pelos seus professores. E muitos dos questionamentos da Ayaan acabaram sem resposta. Por exemplo, ela nunca conseguiu entender o papel da mulher na sociedade islâmica. Ela aprendeu que a mulher deveria ser sempre obediente ao marido, estar permanentemente disponível para ele, inclusive sexualmente falando, e que a sua palavra valia menos do que a palavra de um homem. E que a mulher poderia ser punida caso desobedecesse o marido, punida com espancamentos e toda sorte de humilhações. Tudo isso supostamente respaldado pelo Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Então essa relação entre homem e mulher foi algo que a Ayaan nunca conseguiu entender na sua religião. Quando a Ayaan entrou na sua vida adulta, o pai a obrigou a se casar com um homem que ela não conhecia, um primo que vivia no Canadá. E foi durante a viagem para o Canadá, numa espécie de uma escala que ela teve que fazer no continente europeu, que a Ayaan decidiu fugir para a Holanda e pedir asilo naquele país. E é aqui que inicia uma segunda fase na vida da Ayaan. Ela vai trabalhar, vai estudar, ela vai se formar em ciências políticas, em uma das faculdades mais tradicionais holandesas. E ela vai se inserir cada vez mais na sociedade ocidental, até abandonar completamente o islamismo e passar a criticá-lo publicamente. Em 2003, ela é eleita membro do parlamento holandês e 2 anos depois ela é listada pela revista Times como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Então aqui nessa obra nós vamos ter várias das ideias da Ayaan a respeito do islamismo e como que essas ideias tomaram forma, quais foram os episódios da vida dela que fomentaram essas ideias. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar sobre as duas ideias que ela apresenta que mais mexeram comigo, que mais me fizeram questionar os meus próprios paradigmas. A primeira dessas ideias diz que o islamismo é completamente incompatível com os ideais iluministas que norteiam boa parte das sociedades ocidentais. Então, liberdade, igualdade, fraternidade, além do estímulo ao espírito crítico, à criatividade, são inviáveis em sociedades islâmicas. A autora é mais abrangente, mas eu vou me concentrar na causa feminista. Segundo ela, o Alcorão não só permite, mas também estimula a violência contra a mulher. Isso não significa que todo homem muçulmano é violento, mas que se ele decidir ser violento, ele não vai ser contido ou punido pela sua religião.
Então as mulheres elas sempre vão depender da bondade, do bom senso dos seus maridos para terem uma vida minimamente digna. A autora ainda chama atenção para o fato de que as leis, né, descritas no Alcorão, elas foram formuladas por um homem que viveu no século VI depois de Cristo. Então esse ideal muçulmano de viver como o profeta viveu é absurdo. A sociedade mudou, as relações entre homens e mulheres precisam ser diferentes. Mas é claro que esse anacrônico não é uma exclusividade do Alcorão. A Bíblia possui uma ou outra ideia aí bastante ultrapassada. Então por que isso seria mais grave no caso do islamismo? E a resposta é simples. É porque, diferente do que aconteceu no Ocidente, nos países islâmicos não houve uma separação entre Estado e religião. E aqui entra a segunda ideia da Ayan que eu queria destacar para vocês. A de que a gente não pode ver o islamismo simplesmente como uma religião, e sim como uma filosofia política, assim como o socialismo ou o comunismo. Isso é importante porque a maioria das pessoas tem reservas em criticar religiões. Então, em nome a um respeito pela diversidade, pela multiculturalidade, nós fechamos os olhos para todas as atrocidades que são cometidas em nome da fé. Então, crianças são mutiladas, mulheres são apedrejadas até a morte, mas nós nos abstemos de dar opinião com medo de sermos acusados de racismo. Então não vamos mais ver isso como uma simples religião, e sim como uma série de preceitos, né, de regras que norteiam aquelas sociedades. É importante, né? A Ayan ela destaca também que todas essas atrocidades elas não acontecem só em países da África ou sociedades para nós remotas, e sim em qualquer comunidade islâmica ao redor do mundo, inclusive na Holanda, país onde a Ayan pediu asilo. Como eu disse antes para vocês, essas foram as duas ideias que mais mexeram comigo, especialmente essa última, porque, é claro, eu me identifiquei com ela. Eu admito que em muitos momentos eu sou dessas pessoas que defendem cegamente a diversidade cultural, e isso vem de muito tempo. Eu cresci apaixonada pela cultura árabe. Eu conheci o Malbataan antes da coleção Vagalume. Um dos primeiros clássicos que eu li foi As Mil e Uma Noites, essa edição linda que está aqui. Então, sim, a minha visão sempre foi infantil, né, superficial sobre esse mundo, mas eu garanto para vocês que era de pura admiração. E abdicar desse fascínio em nome de uma postura mais crítica é bastante difícil, é doloroso. Eu preciso contar para vocês também que em 2004 a Ayan, juntamente com um cineasta chamado Theo Van Gogh, realizou um curta-metragem chamado Submissão. Nesse filme eles trataram sobre a condição da mulher na sociedade islâmica. Então, vários trechos do Alcorão, né, que supostamente permitem a violência contra o sexo feminino, foram projetados na pele de uma mulher. Esse filme foi considerado uma afronta e em novembro daquele mesmo ano, o Theo foi assassinado em uma rua de Amsterdã. Então, por mais que a gente discorde da Ayan, ela tem várias ideias políticas que são bastante questionáveis, a gente não tem como deixar de admirar a coragem dessa mulher, ao menos por ter trazido todos esses assuntos para debate. Eu li esse livro para cumprir 2 desafios, eu queria falar deles rapidinho para vocês. O primeiro foi a sugestão de leitura do grupo Leiam Mulheres. É um projeto muito bacana, tem no Brasil inteiro, mas eu participo aqui do de São Paulo. Então, todo mês é sugerido um livro de uma autora feminina, a gente lê e depois se reúne para discutir sobre a leitura. É um projeto sensacional, eu indico de coração. O link do Leia Mulheres vai estar aqui na descrição do vídeo. E o segundo desafio que eu vi foi o desafio do grande culto Booktuber. Eu estou bem atrasada com esse desafio. O culto Booktuber tem uma lista com uma série de sugestões de leituras, né, de temas de leituras para cada mês. Então, em janeiro, a Nath, do canal Redemoinhando, sugeriu a leitura de um livro de não ficção. Então, essa aqui foi a minha leitura. Eu não tenho tanto costume de ler biografias, de ler livros de não ficção. Então é sempre bacana para mim, é sair mesmo da minha zona de conforto, é sempre enriquecedor. Esse grupo é muito legal, eu convido todo mundo a participar. O link desse grupo também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então eu indico a leitura de Infiel, eu acho que é um livro necessário, vai trazer vários questionamentos, várias reflexões que eu considero importantes. É uma leitura até certo ponto fácil, né? Tem alguns momentos que são um pouco mais impactantes, mas leiam, e se por acaso vocês já leram e quiserem conversar sobre ele, deixem comentários, porque eu estou super ansiosa para compartilhar com vocês mais sobre essa leitura.
Abraços e até a próxima!